amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Mulher do Reino. Mas antes de nós estarmos entrando no novo tema desse quinzena, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Então, meninas, vou estar mostrando para vocês como é que está o nosso cronograma do nosso estudo, para vocês poderem estar anotando qual é o livro base certinho, para que se vocês quiserem estar adquirindo esse livro, para estar lendo ele por completo, que com certeza será bênção na vida de vocês. Então, deixa eu estar botando aqui para nós estarmos vendo como é que está o nosso cronograma. Bom, o nosso primeiro estudo foi Espelho, Espelho Meu. Ele foi o livro base Reflexos da Alma, na página 26. O nosso segundo estudo foi A Menina dos Olhos, que também o livro base dele é o Reflexos da Alma, na página 121. Hoje nós vamos estar trabalhando o estudo Querida do Papai, que o livro base para esse estudo foi o livro da Mulher Cristã, na página 53. Então, se você que está querendo adquirir esse livro, com certeza serão bênção na vida de vocês. Esses são livros que edificam muito a vida da mulher, que trabalham muito o nosso interior. Então, fica aí a dica para vocês desses livros que eu recomendo para vocês estarem comprando e fazendo a biblioteca de vocês. Por que chamamos Deus de Pai? Você já fez essa pergunta? Essa pergunta que muitas vezes muitas pessoas fazem, especialmente nos dias de hoje, que estamos vivendo tanto uma falta de paternidade, de homens que assumam a paternidade, o ser o pai, aquele que Deus criou para ele ser, né? Então, essa pergunta muitas vezes agora, neste momento, muitos têm se perguntado, por que chamar Deus de pai? Por que não chamar ele de mãe, que é algo também que a gente encontra ternura? Chamar ele de vô, de qualquer outra coisa, mas por quê? E essa principal razão pelo qual chamamos Deus de Pai, é o fato que ele quer ser chamado assim. Quando Jesus rasgou o véu para que pudéssemos olhar diretamente ao coração de Deus, ele revelou Deus como Pai. Como a gente pode estar vendo lá na oração do Pai Nosso, que ele nos ensina, Pai Nosso. Então, ele é o nosso Pai. Então, a primeira razão indiscutível por que nós chamamos Deus de Pai é porque ele mesmo quer que nós o chamamos assim. Jesus, ele veio para nos revelar Deus como um Pai amoroso. Pai é o nome escolhido por Deus. Pai é o nome mais significativo de Deus na Bíblia. O cristianismo nos convida a acreditar, que é a fé, em um filho, que é Jesus, e a ter um relacionamento familiar e íntimo com um pai, que é um Deus amoroso na nossa vida. Então, o cristianismo, ele tem como base isso. Ele te convida a ter uma fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e ter um relacionamento familiar com o Pai e com o Filho. Então, todo o intuito nosso é nós podermos ver uma família na presença de Deus, ter esse relacionamento íntimo, entender Jesus como nosso irmão, como filho de Deus, entender Deus como nosso Pai. Então, o Senhor, ele quer. E esse é o nome mais significativo que nós vamos encontrar de Deus em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Se não conhecemos Deus e não nos relacionarmos com Ele como Pai, então não entendemos o Evangelho de verdade. Então, essa é uma razão muito forte. Será que a gente entendeu o evangelho de verdade? Será que a gente tem vivido o evangelho de verdade? Será que a gente, quando nos convertemos, nós realmente vimos Deus como um pai? Ou será que até agora da nossa caminhada nós temos vivido um evangelho que não conseguimos compreender plenamente? Um evangelho que não tem como nós entendermos Deus como pai. Até eu quero deixar o convite aqui para vocês. Agora, dia 4, na quarta-feira, vai iniciar o estudo Mulheres Cheias de Graça, aonde a gente vai estar trabalhando a disciplina da mulher cristã. E dentro desse estudo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o Evangelho. Você pode estar adquirindo o nosso planner, que é toda a arte, né, do planner para você imprimir lá no Instagram, @Refúgio Secreto Lojinha, ou falando comigo diretamente lá no @Refúgio Secreto Oficial.
Nós também temos lá o Whats para você poder estar entrando em contato comigo, tá sabendo mais direitinho qual o valor para adquirir o PDF, para entrar nos grupos. Sei que você não vai se arrepender se você optar fazer em qualquer um desses estudos, estar adquirindo material para deixar todo guardadinho, bonitinho, porque é algo que vai lhe ajudar muito durante essa caminhada. Jesus nos leva ao coração paterno de Deus. Todo momento Jesus disse que ele queria revelar o Pai para nós, que ele queria mostrar como é que era o Pai, para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo com ele e não viéssemos a ter medo dele, como teve o povo de Israel lá no deserto, quando Deus se apresentou lá no Monte Sinai com fumaça, com fogo, com tremor. O povo teve medo de Deus e não queria ter um contato íntimo, um relacionamento, uma comunhão com o Senhor. Queria que Moisés fosse até lá, falasse com eles e viesse, porque eles achariam que Deus mataria eles. Então Jesus veio para nos mostrar Deus, para nos revelar como é que é um pai amoroso, que ele quer ter o um relacionamento com os seus filhos. Em uma das últimas orações de Cristo, antes da crucificação, ele disse ao seu pai: E fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor que me amaste esteja neles e eu também esteja neles. João 17, 26. Então, como a gente viu ali, ó, eu fiz que conhecessem o teu nome. Jesus revelou quem o Pai é e o que o Pai faz. Então, quando nós pegamos a vida de Jesus e nós estudamos a vida de Jesus, nós vamos vendo tudo aquilo que Jesus fez, a caminhada de Jesus, o sacrifício, as curas que ele fez, o perdão que ele deu, a gente começa a entender melhor Deus, vendo Deus através de Jesus. Ele esclareceu a Filipe quando este pediu para ver o Pai. Olha o que Jesus falou. Quem vê a mim, vê ao Pai. João 14, 19. Então, quem vê a Jesus vai ver o Pai. Quem começa a analisar, vamos dizer assim, a Jesus, ver como é que ele agia, o jeito que ele lidava com as pessoas, o jeito que ele corrigia, o jeito que ele falava, o jeito que ele se portava, como é que era quando ele estava na casa do Pai, como é que era quando ele estava na sua própria casa. Assim você vai vendo como que Deus age. Jesus afirmou que quando olhamos para ele, vemos aquele que o enviou. João 12, 45. Jesus nos revelou o Pai e ele é a representação exata do seu ser, como está escrito lá em Hebreus 1, 13. Então, Jesus, a gente pode olhar para ele e ali ver a verdade sobre um pai amoroso. E não que muitas vezes a gente acaba olhando para Deus pelo nosso pai terreno. Ah, se o meu pai me abandonou, também acho que Deus vai me abandonar. Se o meu pai não me deu carinho, eu também acho que Deus não vai me dar carinho. Se o meu pai não me entendeu, eu também acho que Deus não vai me entender. Então, querendo ou não, a gente acaba refletindo o nosso pai natural em Deus. Então a gente pode olhar para Jesus e ver como que realmente ele é um pai amoroso, um pai que cuida dos seus filhos, um pai que ama os seus filhos, mesmo quando a gente dá as costas para ele, como foi o filho pródigo, e sai e gasta tudo e volta, depois ele nos recebe de braços abertos. Quando a gente entende, nos humilhamos e pedimos perdão para ele, ele nos perdoa. O que significa relacionar-se com o Pai? Você já parou para pensar nisso? Olha o que está escrito lá em 1 João 1,3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Você já parou para pensar no que isso significa? Você já parou para ter um entendimento sobre o que é ter uma relação com o Pai? Confesso a vocês que a gente sempre estuda assim, um relacionamento, tu ter oração, tu ter comunhão através do jejum, da palavra e aos cultos, a gente nunca para pensar. E eu confesso isso para vocês que muitas vezes eu não parei para pensar o que realmente a palavra relacionar-se, ela tá querendo te dizer. Então eu fui pesquisar o que era o termo comunhão. No grego tem o significado de conectar e comunicar. Ter um relacionamento ou uma comunhão com o Pai significa que compartilhamos, nos conectamos e nos comunicamos com Ele. Então, realmente, para mim, eu fazendo esse estudo, a palavra comunhão teve outro significado para mim, bem diferente, bem do que muitas vezes passava na minha mente.
ter um relacionamento, eu vou estar compartilhando com ele a minha vida. Eu vou estar compartilhando com ele os meus sentimentos, compartilhando as minhas emoções. Eu vou estar me conectando com ele, recebendo dele a direção de como agir em determinadas circunstâncias. Eu vou estar conectada com ele, entendendo os passos dele, entendendo o que ele tem me falado. Eu vou me comunicar, vou expressar com palavras aquilo que eu quero e ele também vai expressar para mim aquilo que é do agrado dele. Então você vê como realmente tem um significado mais profundo, é muito mais profundo do que a gente muitas vezes imagina. A gente pensa na comunhão apenas como, eu vou lá orar, vou falar para ele tudo que aconteceu no dia, vou ler a palavra, vou jejuar, vou ir na igreja, vou assistir uma pregação, vou assistir um louvor, mas é muito mais profundo que isso. É compartilhar, é conectar-se. Imagina você conectar-se a uma pessoa, você sabe tudo que aquela pessoa está pensando e aquela pessoa sabe tudo que você está pensando. Então, olha como é tão profundo isso. E muitas vezes nós, como cristãos, não temos chegado a esse grau de conexão, não temos chegado a essa íntima comunhão com o Senhor. Temos vivido só nas águas rasas. E eu creio que esse ano de 2020 o Senhor tem convidado vocês a mergulhar em águas profundas, em se aprofundar no relacionamento com Ele. Deus, Ele colocou em nosso coração um anseio por um Pai. Realmente, quando a gente conhece Deus, a gente tem aquele anseio. Mas antes mesmo, a gente já tem aquele desejo no nosso coração de ter aquela pessoa fraternal do nosso lado, aquela pessoa que nos cuida, tudo. Por isso que muitas vezes a gente reflete o nosso Pai natural em Deus, porque Deus já colocou, quando nos formou lá no ventre da nossa mãe, um coração que anseia por ter um pai. Até que ponto você conhece o seu pai? Pare e pense, até que ponto você conhece o seu pai? Muitas vezes a gente não para ter um relacionamento, que é o que eu falei a recém, conectar-se com Deus. A gente quer ter algo simples, algo que não exija de nós muito esforço. A gente está acostumado assim, como alguns pregadores já falaram, algumas vezes já vi muita gente falando, a gente é uma geração do micro-ondas, que bota ali em 1 minuto tá pronta a comida. Não, a gente tem que voltar para aquela geração antiga que faz aquela comida demorada, que faz aquela comida no fogo a lenha, ali no fogão a lenha, que demora para fazer aquela comida, que tem todo um preparo. A gente tem que parar de querer ser rápido com Deus. A gente está transferindo isso para o Senhor. A gente quer que tudo seja ligeiro, tudo seja rápido. A gente quer que a nossa oração seja rápida, que o nosso momento com Deus seja rápido, que a nossa leitura seja rápida, que tudo seja rápido. Mas nós temos que parar e conhecer a Deus. Também tem o nosso estudo que esse ano de 2020 Deus me deu para nós estarmos estudando sobre os atributos de Deus. Se você não conhece ainda, vai aqui no canal, tem uma playlist só do estudo atributos de Deus, onde a gente vai estar trabalhando cada um para nós conhecermos melhor o nosso Pai, né? Nós entendermos o nosso Deus. De acordo com Jesus, conhecer o Pai é o Filho e a essência do que significa ter a vida eterna. Você compreendeu quão profundo é isso? Jesus conheceu o Pai e o Filho é a essência do significado de ter a vida eterna. Olha o que está escrito lá em João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Muitas vezes a gente lê a Bíblia tão rápido que a gente não percebe essas coisas. Olha só o que está escrito. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Você já parou para pensar? Muitas vezes você está esperando uma vida eterna que não está nem escrita na palavra de Deus. Você está esperando algo que não está nem foi falado. Mas está aqui, ó, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Você está disposta a conhecer o teu Deus? Para ser essa mulher do reino, você precisa conhecer o teu Pai. O Pai aprecia sua obediência, sua disciplina em orar, jejuar, estudar a Bíblia, em seu serviço. Mas, entretanto, uma coisa é mais importante do que tudo isso.
É o centro do evangelho, é o âmago do evangelho. O Pai quer o seu coração. Ele quer você, ele não quer uma obediência mecânica, um conformismo, um serviço sacrificial, um ministério incessante que te deixa abalada, triste. Não, ele não quer, ele aprecia a tua obediência, ele gosta da sua disciplina, que você tem uma disciplina para orar, você tem uma disciplina para jejuar, você tem uma disciplina em ler a palavra de Deus, você é disciplinada em servir na casa do Senhor e na sua casa e aos seus irmãos e aos seus vizinhos. Deus aprecia isso e ele gosta dessa obediência que você tem em relação a isso, mas ele não quer algo mecânico. Por quê? Porque muitas vezes, de tanta gente fazer isso, isso se torna, então, vamos dizer assim, olha, algo normal na vida da gente. A gente não consegue entender, a gente faz por conformismo, a gente faz por sacrifício, porque a gente acha assim, se eu não fizer, Deus não vai se agradar de mim. Se eu não fizer, Deus não vai olhar para mim. Se eu não fizer, Deus não vai me responder. Não, Deus quer o seu coração obediente a Ele, em ouvir a Ele e obedecer, e não algo mecânico na sua vida. Se não tiver o seu coração, essas coisas não significam nada para Ele. Se no teu coração não tiver essa obediência, esse amor, esse desejo de conhecer Ele como Pai, essas outras coisas não têm valor algum, minha amada irmã. Isso é algo que Deus tem trabalhado muito comigo nesse ano de 2020. Foi o que ele começou esse ano a falar ao meu coração, tanto no congresso que nós tivemos na nossa igreja, que eu mostrei para vocês lá pelo Instagram um pouquinho, tanto nas pregações separadas, nos cultos normais, né? Deus tem falado muito ao meu coração que não é pela força do teu braço, não é pelo que tu faz, não é pelo que tu tem disciplina em fazer. Eu gosto disso, eu gosto de te olhar ter disciplina, mas eu quero o teu coração obediente, eu quero o teu coração cheio de vontade, de me amar, de me conhecer, de ter uma conexão comigo, de ter um relacionamento comigo. Que, irmãs, querendo ou não, a gente acaba muitas vezes nos tornando mecânica em tudo que a gente faz. Querendo ou não, eu estudo, eu leio a Bíblia, eu faço tantas coisas que às vezes tu não para pensar se realmente tu tá fazendo aquilo ali, porque tu já entrou numa rotina, num mecanismo daquilo ali que tu tem que fazer, tu tem que fazer, tu tem que fazer, ou se realmente tu tá fazendo aquilo para conhecer Deus, tu tá fazendo para se conectar com Deus. Então eu tenho observado tudo o que eu tenho feito, a leitura bíblica, os livros que eu leio, os estudos que eu tenho feito com vocês, se eu estou fazendo para me conectar com Deus ou se eu estou fazendo apenas para fazer um vídeo ou para mostrar para vocês. Então eu tenho tido esse cuidado nesse ano de 2020, porque querendo ou não, o inimigo, ele é muito astuto, ele usa muitas coisas para nos enganar. Ele pegou lá com Eva, vamos pegar o exemplo da Eva, ele pegou algo bom, que seria nós nos parecermos mais com Deus, que é o nosso objetivo, não é? Nós nos parecermos mais com Deus, nós estarmos mais perto de Deus, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Ele pegou algo bom, que seria algo bom para ela buscar se parecer mais com o Deus dela, com o Criador dela, com o Pai dela, e transformou em algo ruim. Porque o objetivo era correto, mas a forma de adquiri-lo era errado. A forma de adquirir que Satanás deu para ela era a forma de rebelião contra Deus, de desobediência, de fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Então a gente tem que cuidar, porque muitas vezes de algo bom que Deus nos deu, que é para nós fazer, para ter conexão com Ele, para estar com Ele, nós muitas vezes podemos estar ouvindo o que o inimigo tem falado e tentado fazer de um outro jeito que, em vez de nos levar para perto de Deus, nos afasta de Deus. Então tenha cuidado nesse ano de 2020, que aquilo que você esteja feito e que esteja fazendo, os estudos que você fazer, a leitura que você fizer, o livro que você lê, momentos de oração que você fizer, o jejum que você fizer, as idas suas na igreja seja realmente pelo motivo certo, que é agradar ao Senhor e obedecê-lo, e não está dando para ele uma obediência mecânica, para que os outros vejam e que não falem de você. Isso Jesus não quer, ele quer um coração sincero, que queira conhecer o Senhor, que seja esse o seu motivo de estar aqui hoje vendo esse estudo. Eu quero me conectar com o meu Pai e conhecê-lo.
Bom, meninas, fica por aqui então o nosso estudo da mulher do reino. Espero que esse estudo venha edificar a vida de vocês e falar profundamente ao coração de vocês e que esse ano de 2020 nós venhamos nos conectar com o nosso Deus. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!